Gênesis 4. Gênesis 4, a partir do verso 3, tá? Você tem na versão King James aí, ô Carlos? Que a versão King James está mais fácil de entender. Eu quero estar falando com você hoje a respeito das dores que nós somos construídos e principalmente com relação à dor da rejeição. Que querendo ou não, a dor da rejeição é a primeira dor que o nosso sistema nervoso compreende. E ela é a causadora de muitos comportamentos que nós desconhecemos e também é uma dor que é muito falada na Bíblia em várias histórias. E até pelo fato do próprio Jesus em si, né? Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, conforme diz no Evangelho de João. Jesus, ele foi a pedra angular que foi rejeitada pelo construtor. Então você percebe que rejeição é uma das coisas que faz parte da história de Jesus. Mas ao contrário daquilo que normalmente acontece na vida de uma pessoa que tem essa ferida da rejeição ou essa dor da rejeição, isso não alterou em nada o propósito e o ministério que Jesus ele tinha para desenvolver. Então, para que você tenha uma ideia do quanto isso é mais comum do que nós imaginamos, você tem a história de Mefibosete, por exemplo, né? Que era uma pessoa que se sentia rejeitado. Tem a história do próprio Davi, que era rejeitado pelos seus irmãos, apesar dele não se sentir. Tem a história do próprio José, que foi rejeitado também pelos seus irmãos. A história de Jefté, que ele não só foi rejeitado, mas repudiado pela sua família, para que ele não recebesse a herança juntamente com seus irmãos. A história de Moisés, que foi rejeitado pelo povo hebreu. Então você percebe que a Bíblia é repleta de histórias de pessoas que ou passaram pela rejeição, ou que se sentiram rejeitadas de alguma forma. E aqui você percebe que existe uma diferença entre a dor da rejeição, a pessoa que ela sente uma dor que às vezes é uma coisa que nem existe mais. Mas quando eu era criança, eu fui rejeitado pelos meus pais. Nem existe mais, às vezes os pais já até morreram, mas eu ainda tenho uma dor. E por um outro lado tem a ferida da rejeição, que é aquela pessoa que ela ainda está sangrando. É algo que, por mais que aconteceu há muito tempo ou não, ainda está latente. A todo momento, essa pessoa, ela passa em algum lugar e ela bate essa ferida e aquilo volta a latejar mais uma vez. Então você vai perceber que existem essas duas possibilidades aqui, mas de qualquer forma, sempre o efeito acaba sendo negativo, tanto pela dor da rejeição, quanto pela ferida da rejeição. Então, conforme diz em Gênesis 4, no verso 3, fala assim: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: Por que está furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres,
sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amém? Então, uma das coisas que nós já conhecemos aí com muita proeminência, de muito tempo, com muita familiaridade, é a história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel, por mais que você não ouça muitas pregações a respeito disso, seja porque as pessoas elas não entenderam muito bem o conceito, o contexto por trás disso tudo, ou não, talvez só porque seja uma história que acaba de uma forma negativa. A história de Caim e Abel, ela já foi assunto para muitos livros, ela já foi muito debatida em muitas mesas de filosofia, e acaba se tratando a respeito de arquétipos, né? Você pensa que naquele livro do Santo Agostinho, Cidade de Deus, ele coloca Caim e Abel como se fosse a cidade de Deus, Caim, ou melhor, a cidade de Deus, Abel, e a cidade do mundo, Caim. Ou seja, um pendendo para suas próprias vontades e o outro estando disposto a entregar, por mais que às vezes ele tenha que negar a si mesmo para entregar aquilo que ele tem para oferecer. Então, um com um conceito, uma cultura do reino, e outro com um conceito e uma cultura do mundo. E nós percebemos de uma forma muito clara que o fato de Caim se sentir rejeitado, não que ele tenha sido, mas o fato dele se sentir rejeitado, fez com que ele agisse com violência. E normalmente é isso que acontece na vida da pessoa que se sente rejeitado. A pessoa ela acaba sentindo uma necessidade de tentar resolver com as próprias mãos, por exemplo. Então você percebe que Abel, ele se torna a referência para Caim de que ele precisava melhorar, de que ele precisava mudar. É tipo como se Deus estivesse falando assim: você não está vendo, se você fizer que nem o seu irmão, você vai ser aprovado também? Então Abel é como se fosse para Caim a sua consciência que cobra para ele e fala assim: você tem que melhorar, você tem que mudar, você tem que ser diferente para agradar a Deus. E aqui nós lembramos de várias outras histórias na Bíblia onde esse mesmo conceito é adotado. Por exemplo, na história de Noé. Porque você sabe que o mundo não foi condenado por causa do pecado das pessoas. Mas em Gênesis vai falar que por causa da santidade de Noé, ele condenou o mundo. Noé condenou o mundo por quê? Porque ele era diferente das demais pessoas. Da mesma forma que quando Deus ele tem um diálogo ali com Abraão, e ele fala assim: Abraão, estou indo destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala, daí Abraão fala para ele: sério, Deus? Mas e se tiver 50 justos? Aí Deus fala: se tiver 50 eu não destruo. E se tiver 40? Se tiver 40 eu não destruo. E ele vai baixando a régua, baixando, até que ele entende: ah, eu entendi. Se tivesse justos o bastante, a cidade não estava sendo destruída. E aí a gente cai mais uma vez nesse conceito. Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do excesso de ímpios. Foi destruída pela falta de justos. Então você percebe de uma forma muito clara, né? Existem várias outras atribuições simbólicas aqui a essa história, mas eu quero me ater simplesmente a essa da perspectiva, da intenção que Deus tinha ali para com Caim. Eu percebo de uma forma bem evidente, apesar de ser uma história que é bem superficial, se você começa a pesquisar pela Bíblia, você vai encontrar várias referências lá em Hebreus falando a respeito dessa história, em 1 João falando a respeito dessa história, e vários outros livros que falam a respeito e que acabam te dando ali alguns prefácios ali que talvez você não vai encontrar diretamente aqui em Gênesis. Por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 3 e no verso 12, que o evangelista ele vai dizer que Caim, ele já era do maligno, e por isso ele matou o seu irmão. Porque as suas obras eram más. Então aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. O problema não era a oferta. Assim como normalmente eu lembro que quando a gente era criança, a gente assistia uns filmes cristãos, né?
E aí aparecia o Caim vindo com uma oferta de um monte de hortaliças podres, né, frutas podres. E aí depois chegava o bonzinho do Abel com a ovelhinha dele lá. Na Bíblia não fala que ele ofereceu nada podre ou que Deus olhou e falou, isso aí está muito ruim. Fala simplesmente que ele ofertou daquilo que ele plantava de uma forma simples, né? Não teve nada demais, conforme ele dá uma ênfase na questão de Abel. Ele fala, Abel, ele pegou ali do fruto das suas primícias e da gordura do seu rebanho, ou seja, ele fez a melhor colheita que ele podia fazer, a melhor entrega que ele podia fazer para Deus, foi isso que ele escolheu fazer. Agora, por um outro lado, o que está aqui em julgamento não é a oferta, é a própria pessoa em si. E outra coisa, só para que você consiga enxergar de uma forma um pouco mais aprofundada, foi de Caim que começou toda a situação. Você não percebe em nenhum momento Deus falando assim, meninos, tragam ofertas para mim. Você percebe que Caim, no primeiro verso, ele sente de ir fazer uma oferta. E por conseguinte, o seu irmão da mesma forma o faz. O diferencial é o que eu tenho para entregar. E o que eu tenho para entregar, eu não estou falando de coisas físicas. Eu estou falando a respeito da minha vida. Porque quando nós falamos a respeito de oferta, nós estamos falando a respeito de adoração. Nós estamos falando que o primeiro homicídio que aparece na Bíblia, a primeira briga entre irmãos que você vai ver na Bíblia, acontece por causa de um sistema de adoração. É assim que tem que ser a adoração. O outro fala, não, eu acho que tem que ser assim. E assim surge o primeiro homicídio. Uma briga por causa das formas de adoração. Como se fosse muito estranho nos nossos tempos de hoje em dia. Como se as pessoas não vivessem se degladiando e se matando por aí, porque elas acham que o seu modelo de adoração é melhor do que o do outro. Mas no fim das contas, assim como nesses outros manuais que eu citei aqui para você, tanto de Santo Agostinho, Schopenhauer, até do Nietzsche, também vai falar a respeito dessa questão de Caim e Abel. Eles deixam muito claro essa questão da altivez, essa questão da carnalidade transparecendo. Não só por causa da questão da oferta em si, mas por causa da decorrência do como acontece após o homicídio. Que você percebe que por mais que Caim ele tenha ferido seu irmão com uma ferida de morte, ele ainda continua como se eu não estou nem aí. Né? Deus pergunta do irmão dele, ele fala assim, por acaso eu sou um guardião do meu irmão agora? Né? E você percebe que mais uma vez a gente tem uma expressão muito clara de um comportamento egoísta, egocêntrico, que se importa simplesmente consigo mesmo. Então tudo aquilo que se torna um atrapalho para mim, eu aniquilo. Porque se isso fica toda vez latejando na minha cabeça que eu estou em erro, que eu estou em pecado, então eu anulo isso da minha vida e pronto, eu consigo viver em paz. Então você percebe que por um lado tem um comportamento que é uma obra da carne, né, a minha inveja, a minha necessidade de querer aparecer. Se esse Abel não tivesse aqui, aí só ia ter a minha oferta e Deus iria me aceitar. Então você percebe que da mesma forma que aconteceu aqui com os pais, né, Adão e Eva, como que foi na história de Adão e Eva? Quando Deus ele pergunta para Adão, Adão, por que você fez isso? Aí Adão fala o quê? Eu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa para todo mundo, menos para ele. Então você percebe o quê? Que a transferência de responsabilidade é uma das principais características da imaturidade, da pessoa que é imatura. Toda pessoa que é imatura, ela sempre vai encontrar pessoas para ser donas dos seus problemas. Não, mas eu só estou passando por isso daqui por causa do fulano que me atrapalhou. Mas eu só vivo essa vida aqui por causa dos meus pais, que eles fizeram com que meus traumas e não sei o quê. Sempre tem um culpado do porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Nunca eu sou autorresponsável por aquilo que eu tolero. Em outras palavras. E aí você encontra agora o filho Caim com a mesma postura que os pais tiveram anteriormente. Se por um lado a gente tem um filho que ele conseguiu transcender o pecado, a queda e viver uma vida de adoração,
Por um outro, a gente tem um filho que é totalmente avesso a isso. Que ele busca da mesma forma que os seus pais, um reconhecimento pelo seu próprio esforço. Por que da mesma forma que os seus pais? Você não se lembra que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tecer ali com folhas de figueira um avental para que eles pudessem cobrir a sua nudez? Como se por conta própria eles conseguissem sanar o problema do pecado que eles tinham aberto ali, aquela caixa? Ou seja, mais uma vez, nós estamos falando aqui das obras da pessoa que ela está buscando fazer com as suas próprias mãos. Né? A minha justiça própria resolve a questão. E não é à toa que você vai ver depois na Bíblia inteira passagens falando a respeito da figueira, sempre como uma expressão da justiça própria. Como, por exemplo, quando Jesus está ali no caminho e ele vê uma figueira, né, toda vistosa, cheia de flores e de folhas, e aí ele vai ali para pegar figos e não tem figos naquela figueira. E aí ele amaldiçoa aquela figueira. Por quê? Porque ela fingia que era uma coisa que ela não era. Ela transparecia ser uma coisa que ela não era. Porque se tinha folhas, se tinha flores, ela tinha que ter frutos. Então você percebe de uma forma simbólica que a figueira sempre vai ser esse exemplo da justiça própria e também, em algumas passagens, é uma representação do próprio Israel. Por quê? Porque Israel era literalmente isso. Né? Era Jesus questionando ali os líderes religiosos e falando: vocês dão o dízimo, né, das hortaliças e do cominho, só que por um outro lado vocês são um sepulcro caiado. Ou seja, por fora vocês estão lindos e maravilhosos e dando testemunho, mas por dentro só Deus sabe o quanto que vocês são podres. Então isso era Israel. Era um sistema literalmente religioso, porque o que importava era que eu apresentasse, que eu parecesse que eu era santo. Eu não precisava ser santo, contanto que eu parecesse que eu fosse. E qual que é a resolução no final das contas? Para que eu, na minha carnalidade, eu não venha cair no pecado de Caim. O antídoto contra essa ofensa, e eu acho até interessante que a palavra ofensa, ela vem do grego, de uma palavra que significava uma peça que era usada naquelas arapucas que o pessoal usa como uma armadilha para pegar passarinhos. Então a ofensa é como se fosse uma armadilha. Por isso que eu falei que existe uma diferença entre você ser ofendido e se sentir ofendido. Porque muitas das vezes eu não estou sendo ofendido, mas eu estou me sentindo. Porque eu já não estava legal. E a ofensa, ela funciona como esse veneno que você vai tomando a conta-gotas. Porque no final das contas, o fato de eu me sentir ofendido com algo, eu sou a única pessoa que estou sendo lesado. A pessoa que você diz que te ofendeu, ela nem sabe o que aconteceu. Ela não sabia que você estava tão vulnerável, né, dessa forma que você está. E a única forma de eu conseguir um antídoto contra essa ofensa é a identidade. Por isso que eu comecei falando para vocês aqui a respeito de Jesus, por exemplo. Porque Jesus, ele sabendo na sua onisciência que Judas iria traí-lo, mesmo assim, na última ceia, Judas estava sentado do ladinho dele. Sabendo que Pedro iria também o traí-lo, também Pedro estava sentado lá junto com ele na última ceia. Agora você imagina se fôssemos nós, ofendidinhos como nós somos. Na hora que Judas chegasse na reunião, você falava: opa, todo mundo menos você. Você é filho do diabo, cai fora daqui, rapaz. Você vai me dar trabalho ainda. Então você entende que qual que é o diferencial? Né? Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi pregado, ele foi machucado, ele foi caluniado. Então isso talvez para nós já fosse o bastante para a gente chutar o pau da barraca e falar assim: ó, quer saber? Vai para o diabo que te carregue. Eu quero mais é que vocês morram. Por quê? Porque eu estou me sentindo ofendido com a ação das pessoas contra mim. Mas qual que é a questão aqui que eu acabei de falar? Jesus, ele tinha uma identidade bem definida.
Você ter uma identidade bem definida fala a respeito de você saber quem você é. Quem a minha mãe fala que eu sou? Quem os meus amigos dizem que eu sou? Não, quem ele fala que você é. Por mais que você ainda não esteja sendo. E o fato de eu saber quem eu sou determina que eu sei para onde eu vou. Que eu tenho um propósito em específico. Então quem sabe quem é, automaticamente tem um propósito, porque ele sabe para onde ele vai. Porque ele sabe que até as provações, os problemas da vida, que as pessoas que estão simplesmente sobrevivendo não entendem nada a respeito disso, para essa pessoa que ela entende a sua identidade, o seu propósito, ela sabe que ela está sendo forjada para um algo que está por vir. Eu estou sendo preparado para um algo maior. Primeiro eu preciso passar por isso daqui. Por quê? Porque eu preciso ter autoridade nesses lugares onde eu estou pisando hoje. Porque com certeza Deus vai me usar com relação a isso amanhã. E quer uma prova disso? Você vai perceber que a dor das pessoas, ela sempre está intrinsecamente ligada com o seu propósito. Por exemplo, o próprio Abraão. Abraão, ele tinha uma dor. A dor dele é, eu quero ser pai. Só que eu não posso ter filho. E qual que era o propósito da vida de Abraão? Ser pai de uma grande nação. Então você percebe que no lugar onde está a sua dor, também está o seu propósito. Da mesma forma que Paulo ele vai falar que juntamente com a prova, Deus manda o escape. Então não adianta eu achar que está em outro lugar porque aqui está muito bagunçado. Não, é no meio dessa bagunça aí mesmo que você vai se encontrar. É no meio dessa bagunça que você vai encontrar as chaves para você conseguir abrir as portas que você ainda não encontrou. Então, ter uma identidade bem definida e automaticamente ter um propósito, saber para onde que essa sua identidade está te levando, é o que vai fazer com que as ofensas elas não venham a te envenenar, elas não venham a te parar. Por quê? Porque eu vim com um propósito. Eu vim para a cruz. Então não adianta o vento soprar, não adianta o barco virar, porque eu sei que eu não vou morrer afogado. Eu vim para morrer numa cruz. Então eu estou indo para o meu propósito, sendo cuspido, sendo agredido no meio do caminho, não importa. Contanto que eu cumpra para aquilo que eu vim. E mais uma vez, trazendo aqui como um exemplo, alguns dias atrás, alguns cultos atrás, eu falei a respeito dessa questão de identidade. E talvez isso soe tão abstrato para as pessoas, porque nós como seres humanos, nós temos a capacidade de dizer não para Deus. E muitas das vezes isso é uma das coisas que mais a gente faz. Porque fazer aquilo que Deus quer, muitas das vezes não é fazer o que você quer. E muitas das vezes Deus está batendo ali paulatinamente, você está enxergando, e você fala, ninguém está vendo isso daqui não? Ninguém vai resolver essa questão aqui não? E ninguém está nem vendo aquilo que você está falando. Aí um dia, uma hora, vai cair a ficha. Você fala, cara, só eu estou enxergando isso daqui. Isso daqui só faz sentido para mim. As pessoas não são tão tocadas que nem eu sou quando eu vejo isso. E aí acontece o quê? Aí você entende, por mais que eu não queira, por mais que não seja o sonho da minha vida, Deus está esfregando isso na minha cara. Eu gostando ou não, Ele está falando até aonde você vai resistir em entender o que eu tenho para você. Até onde você vai conseguir suportar essa dor e continuar se arrastando para longe daquilo que eu estou te mostrando. É por isso que muitas das vezes a gente não quer saber de identidade. E se for totalmente diferente daquilo que eu sonhei para mim? E se for muito difícil? Se for muito complicado? Só que uma das coisas que são interessantes com relação a esse quesito é que Deus ele já te desenhou com os atributos necessários que você precisa para estar desenvolvendo esse propósito. E atributos esses que quando você não sabe para que serve, você chama até de defeitos. Você lembra de Pedro? O apóstolo Pedro, ele fala 3 vezes mais do que todos os discípulos juntos nos 3 evangelhos juntos. E aí talvez você fale assim, nossa, ele fala demais. Isso é um defeito desse homem, por que Jesus não cala a boca dele? Porque lá em Atos dos Apóstolos, em Atos 2, o mesmo Pedro que falava demais, que falava pelo cotovelo, no primeiro momento, na primeira oportunidade,
ele se levanta e começa a falar demais. E milhares de pessoas se convertem numa pregada só. Era uma coisa que antes todo mundo falava, nossa, esse Pedro fala demais, fala na hora errada, fala desnecessário. Só que quando ele achou o ponto, aí ele entendeu por que ele falava tanto. Por que Jesus não me muda, né? Por que Jesus não faz eu ser uma pessoa estável, só falar na hora certa, só falar a coisa certa? Porque até aquilo que ele achava que era um defeito, era uma característica especial, e que Jesus tinha chamado ele justamente por causa daquilo. Quando eu tenho essa percepção de olhar para mim não como se eu fosse defeituoso, mas como se Deus ele tem uma obra para revelar na minha vida, mesmo que eu ainda não entendo, aí eu consigo me aceitar de uma forma melhor. Talvez você não vai ser um pastor. Talvez você não vai ser um cantor. Mas Deus ele tem algo que é específico para você. Ele tem algo que é seu. Sabe, não tinha uma outra pessoa para fazer que não fosse você. Porque as pessoas que tentam talvez não vão dar conta. Talvez elas não tenham a resiliência que você tem. Talvez elas não passaram pela dificuldade, pela escola da vida que você enfrentou. E tudo isso está servindo para forjar você. Para você chegar nesse lugar onde Deus ele tanto espera. E o que você percebe aqui com relação às nossas obras da carne? Qual que é o problema do Caim aqui, se a gente for analisar isso de uma forma um pouco mais psicológica? Ele começa a se comparar com o irmão dele. Quer se colocar como uma vítima na sua própria vida? Começa a se comparar com outras pessoas. Quer começar a se sentir pior? Se achar pouco? Começa a se comparar com outras pessoas. Porque conforme eu falei, às vezes o propósito, a forma como Deus vai me usar não tem nada a ver com aquela pessoa que eu tenho como se fosse uma referência para mim. Eu queria ser essa pessoa, só que o que Deus tem para fazer na sua vida é ser maior do que essa pessoa. Quem não lembra de Barnabé? Barnabé foi a única pessoa que teve coragem de cuidar de Paulo quando ele se converteu. Quando Paulo se converteu, ninguém queria ficar perto dele. Você é doido? Uma hora você vai acordar e esse cara vai estar com a espada na tua garganta. Mas Barnabé teve coragem de cuidar. Mas sabe qual que é o detalhe? Por que eu estou falando disso? Porque eu penso que nem Barnabé nunca imaginou o tamanho do monstro que ele estava criando. Ele nunca imaginou que ele estava cuidando, ainda na fase de criança espiritualmente falando, do cara que ia escrever praticamente metade do Novo Testamento. Já parou para pensar nisso? Muitas das vezes aquilo que você está desenvolvendo é maior do que você. Você vai começar, só que não vai morrer em você. Vai perdurar para além da sua vida. Porque a obra, o propósito é de Deus, não é meu. Então você percebe que uma das coisas que mais a pessoa que está se sentindo uma vítima faz é ficar se comparando. Por que a pessoa se compara? Porque ela não tem uma identidade bem definida. Se eu tivesse uma identidade bem definida, eu falaria, não, mas o fulano funciona desse jeito porque ele é diferente de mim. Mas eu sou diferente. Eu sou bom, eu estou fazendo aquilo que Deus me designou para fazer. Eu não vou literalmente ser tão evangelista que nem o fulano é. Porque Deus ele me chamou para fazer uma outra coisa. E eu estou fazendo. Então, tá tudo ok para mim, eu não sofro com relação a isso. Porque eu sei exatamente para onde que eu estou indo. Eu estou cumprindo com o meu propósito, eu estou cumprindo com o meu chamado. Então, no final das contas, você percebe o quê? Que não importa o como as coisas são, mas sim o como nós as enxergamos. Por quê? Porque se você pegar o verso 7, o que Deus fala para Caim? Ei, você não sabe que se você fizer diferente, você também vai ser aprovado. Deus não deu uma negativa para ele, não falou assim, Caim, não tem mais jeito para você, você é um caso perdido. Ele se sentiu rejeitado. Mas Deus falou assim, Caim, você não sabe que se você fizer diferente, se você agir, se você for diferente, você vai ter um resultado diferente? Então, em outras palavras, o que eu aprendo aqui? Se eu não estou gostando daquilo que eu estou recebendo da vida, eu preciso mudar o meu entregável.
Porque Deus, aqui nessa história, Ele é um exemplo de vida. Tem pessoas que elas fazem pouquinha coisa e esperam ter um resultado enorme. E aí depois ainda sai reclamando. Nossa, mas eu fiz isso e não aconteceu. Mais uma vez a gente cai aqui numa falta de maturidade. Então, se você não gosta daquilo que você está recebendo, isso comunica uma coisa: está na hora de mudar o seu entregável. Essa história que nós lemos aqui de Caim e Abel, ela vai se conversar com várias outras histórias da Bíblia. Eu já falei aqui a respeito de Adão e Eva. Lá em Lucas 18 também tem aquela parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano ele chega ali para orar a Deus, ele fala: Senhor, eu não sou nem digno de estar levantando a minha voz para orar ao Senhor e tal, porque eu sou um publicano e eu reconheço as minhas falhas. Aí por um outro lado chega o fariseu ali e fala assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque eu tenho sido santo, eu tenho cumprido seus mandamentos, e eu não sou igual a esse publicano que vive uma vida de pecado. O que nós estamos falando aqui no final das contas? Justiça própria. No final das contas a gente sempre vai cair nesse lugar. Qual que é a forma de eu estar matando essa carne que até na religião ela acaba aparecendo como se fosse uma coisa boa? Porque o meu entendimento, através do Evangelho, é de que eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu era inimigo de Deus até eu ser achado por Ele. Então eu não estou porque eu sou bom, eu estou porque Ele é bom. E esse tem que ser o meu discernimento. Por melhor cidadão que eu seja, eu nunca vou ser aprovado de uma tal forma que eu mereça viver aquilo que eu estou vivendo, mereça a graça que eu estou tendo. E esse é o entendimento de onde nós partimos. Então, em outras palavras, se eu chego nesse nível de maturidade e uma pessoa vira para você e fala assim: você não é isso tudo, você é um falso crente, você é isso, você é aquilo. Cara, qual que é a maturidade que eu tenho dentro de mim? Eu sou muito pior do que você imagina. Isso é só a leitura fria que você consegue fazer aí do lado de fora. Mas se você soubesse o quão ruim que eu sou, se não fosse a graça de Cristo sobre a minha vida, aí você ia ver o que é ruim de verdade. Essa é a percepção de uma pessoa que não se sente ofendida, porque ela sabe quem ela é. Eu estava na lama mesmo, foi Ele que me colocou assentado no meio da roda de príncipes, mas eu não merecia. Então eu preciso, assim como a oferta de Abel, de ter o derramamento de sangue ali. É só isso que vai cobrir os meus pecados, não é eu trazendo a melhor oferta que eu vou comprar a Deus. Você se lembra que a resolução de Adão e Eva lá no Éden, e eu já estou finalizando, não terminou quando eles cozeram ali as folhas de figueira e amarraram na cintura. Terminou quando Deus, Ele sacrifica um cordeiro, tira a sua pele e veste eles. Então, se não tiver a oferta, se não tiver o sacrifício do cordeiro, não tem resolução, não tem restauração, não tem regeneração. Então precisa haver o derramamento de sangue, nem que seja o derramamento de sangue do Abel. Precisa ter o derramamento de sangue. Ou seja, Cristo, Ele é o meu propiciatório. O que é o propiciatório lá na tenda? É a tampa da arca. É aquilo que me torna propício diante de Deus, porque eu preciso de alguma coisa que me ligue a Deus. Eu por conta própria não acesso. Eu já estou perdido por conta própria. Então, se não fosse Deus nas nossas vidas. Então, tanto essa parábola quanto essas histórias que a gente trouxe aqui, elas vão falar a respeito desse entendimento, dessa maturidade que nós precisamos ter para viver um evangelho prático. E eu falei para você: e aí, Brito, como que a gente faz para a gente matar essas obras da carne? Porque você percebe que as obras da carne, elas não aparecem Caim falando assim: nossa, estou morrendo de inveja do Abel, vou matar ele. Não é assim que acontece. O Caim, ele fica pensando assim: eu merecia mais do que Abel. Eu ralei muito mais plantando essas coisas aqui do que ele que fica lá só olhando a ovelha o dia inteiro. Eu merecia ser aceito por Deus. Então você vai perceber que as obras da carne,
elas normalmente você não vai chamar de ciúme, você não vai chamar de inveja, você não vai colocar os nomes que são de acordo. Você vai falar uma outra história. Você vai contar uma história para você mesmo do porquê que você está sentindo aquela raiva que você está sentindo. E Deus ainda, a palavra é tão clara que fala assim: Caim, por que que o seu semblante se transfigurou? A expressão de raiva dele era tão vívida que dava para você ver de longe. Ele tinha se transformado de tanta raiva que ele estava sentindo. E aí aquela história, né? Já que eu não posso afetar a Deus, então eu vou afetar esse indivíduo aqui. Qual que seria a resolução aqui? Quando ele viu que as obras da carne, apesar do aviso de Deus, estavam sobressaindo a santidade e os frutos do Espírito. Sabe como que ele resolveria essa questão? Na hora que ele sentiu vontade, bravo, eu vou lá ter com o Abel agora, ele vai ver o que é bom. É ele chegar em Abel e falar assim: ó, Abel, me perdoa. Porque por mais que você não tenha nada a ver com a história, eu estou pensando mal sobre você. O meu coração, ele está enrijecido de tanta raiva que eu estou sentindo de você, e você não tem nada a ver com essa história. É tudo a respeito de mim. Eu lembro de uma vez que nós começamos a nutrir uma raiva muito grande do pastor que estava conduzindo a congregação que a gente congregava. E a Esther, como é mais estourada do que todos, ela falou assim: eu não me aguento. Eu vou tirar satisfação com ele. Vou acabar com a raça dele. Sabe por que ele falava as coisas na frente, no púlpito? E ele estava se direcionando a uma pessoa em específico, mas ao invés dele se direcionar à pessoa, ele falava com o grupo inteiro. Como se o grupo inteiro tivesse em pecados, como se o grupo inteiro, a oferta de vocês não está subindo e coisas desse tipo. E aí isso foi subindo, o sangue, a igreja entrou em oração. Nós começamos a jejuar e falar: Deus, revela pra gente, dá discernimento pra gente entender como lidar com essa situação, porque tá ficando chato. E aí a Esther falou assim: ó, hoje eu vou resolver essa questão, né? E aí finalizou o culto, aí ficou todo mundo na expectativa, né? Agora a Esther vai vir arrastando esse homem lá de cima do altar para baixo pelo pescoço. E aí ela foi com esse ímpeto de Caim, de eu vou acabar com a raça dele. Na hora que ela pisou o pé no altar, ela já começou a chorar. E ao invés dela brigar com ele, ela já chegou abraçando ele, pedindo perdão. Me perdoa, pastor, porque eu tenho pensado mal do Senhor, porque o Senhor tem falado essas coisas e não sei o que, e tem incomodado o nosso coração e não sei o que, e começou a se derramar na frente dele e expressar aquilo que ela estava sentindo. Ele arregalou o olho desse tamanhozão assim, ele já tinha um olho bem esbugalhado, mas ficou maior do que já era. Ele falou: meu Deus, minha filha, nossa, onde que vocês estão vendo isso? Pelo amor de Deus, eu nunca imaginei. E aí ele foi explicar para ela a história que tinha um fulano que era parente dele, que estava no nosso meio ali, e que ele estava falando a respeito desse fulano que estava fazendo coisa errada, só que ele não dava nome e sobrava para todo mundo. Então você percebe que a resolução das obras da carne, e detalhe, as obras da carne sempre acontecem no secreto. Eu só falo para mim mesmo que eu estou morrendo de inveja dessa pessoa, eu não falo para os outros. Ó, estou morrendo de ciúme aqui, ó, do fulano. Estou morrendo de inveja. Nunca na vida. Eu conto para mim uma historinha para me validar o que eu estou sentindo. Só que a resolução, ela acontece em público. O pecado, ele acontece no secreto, mas a resolução acontece em público. Por quê? Porque a carne, ela não resiste à humilhação. E se tem uma coisa que crente precisa aprender a viver, é se humilhar na presença de Deus. Quando Deus fala que nós precisamos se humilhar na presença de Deus, é porque nós precisamos. E muitas das vezes, isso é na frente do seu irmão. Não é só orar no seu quarto escondido, não. É você ter a coragem de chegar na pessoa a quem você tem alguma coisa contra e explicar para ela o porquê que você tem alguma coisa contra ela e pedir perdão para ela. Alguns dias atrás, uma moça que nem cristã é, que nem evangélica é, melhor dizendo, foi lá em casa, aos prantos, pedir perdão para Esther. E sem ela imaginar que alguma coisa, essa moça estava com uma ofensa dentro dela, já fazia era tempo.
E a Esther percebeu que ela estava agindo estranho, estava meio arredia e tal, o relacionamento estava diferente, mas ela não sabia o que era. E essa mulher, de alguma forma, em algum momento, em algum ato da Esther, se sentiu ofendida com alguma coisa que ela fez ou falou. E ela foi lá e falou: eu reconheço que a responsabilidade não é sua, era eu que estava me sentindo dessa forma, você não tem nada a ver com a história, e eu vim para te pedir perdão. O que ela fez? Por mais que ela não seja evangélica, ela foi lá se humilhar na presença dela. E aí o que isso gera na pessoa? Cara, deixa eu te contar um segredo. Se você, toda vez que a sua carne falar mais alto, você se humilhar publicamente, eu duvido que ela apareça mais uma vez. Se toda vez que você cai em pecado, você chega na pessoa a quem você deve a responsabilidade e fala: ó, desculpa porque eu pequei de novo, eu duvido se isso volta a se repetir mais uma vez. Isso é válido para todos os pecados das obras da carne. Isso é um segredo para você aprender a viver em santidade. Então eu quero estar fechando por aqui e lembrando a você que no final das contas, tudo que nós falamos aqui é a respeito de processos. Por que processos? Porque você percebe que quando se trata dos nossos comportamentos, eu não preciso, na maioria das vezes, de um milagre. Eu preciso de um processo. Quando eu tenho água e eu quero transformar em vinho, aí eu preciso de um milagre. Agora, quando eu tenho uvas e preciso transformar em vinho, aí eu preciso de um processo. E muitas das vezes nós estamos querendo milagre aonde Deus está trabalhando no processo. As obras da carne, os frutos do Espírito, isso não vai acontecer através de milagre. Isso vai acontecer no dia após dia, na minha maturação espiritual, no meu conhecimento com Deus, em eu estar passando vergonha com os meus próprios atos errados, mas contanto que eu tenha consciência disso. Porque o problema é quando o crente não tem um coração ensinável. Salomão ele vai falar assim que quando você corrige um sábio, você ganha um amigo. Agora quando você corrige um tolo, aí você ganha um inimigo. Se eu sou sábio, eu entendo que aquilo que Deus ele está cobrando de mim, assim como ele fez aqui com Caim, é para o meu bem. É para me desenvolver, é para me melhorar, é para mim parar de errar, é para mim parar de perder tempo. Mas se eu não tiver um coração ensinável, na primeira vez que alguém chamar minha atenção, aí acabou. Não gosto mais dessa pessoa, essa pessoa não é de Deus, está falando da carne, não sei o quê. Aprenda a se humilhar na presença de Deus. Aprenda a não se sentir tão ofendido, assim como a gente falou lá na reunião que a gente teve lá em casa, com o grupo de louvor. Pode se colocar de pé, a gente já vai estar orando. Tem uma palavra que um pastor ele sempre usa, e ele fala assim: os crentes de hoje estão muito vivos, se doem com qualquer coisinha. Se nós estivéssemos crucificados, se nós estivéssemos mortos, assim como a palavra nos ensina, a gente não estava tão doidinho com tanta coisa. A gente simplesmente seguia para o alvo, sem se importar com o que as pessoas estão falando ou deixando de falar. Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai. Nós somos gratos pela chuva que cai. Nós somos gratos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Eu Te agradeço por nesse dia de chuva, cada uma dessas pessoas que chegaram aqui presencialmente. Eu Te agradeço também pelas pessoas que estão assistindo online, aonde a nossa voz estiver chegando, Deus. Eu Te peço que a Sua presença esteja nesse lugar. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, que é aquele que convence o homem do pecado, esteja trabalhando na consciência dos teus servos, dos Seus filhos. Esteja nos fazendo enxergar aquilo que nós não vemos. Esteja nos trazendo para esse lugar de maturidade, de intimidade, esse lugar secreto contigo, aonde traz para nós benefícios públicos. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja nos trabalhando como igreja, que nós venhamos a crescer como uma igreja saudável, uma igreja de pessoas maduras, que elas sabem ser igreja onde elas estiverem. Eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja trabalhando do menor até o mais velho. Eu Te peço que o Senhor esteja nessa noite de hoje, conduzindo, Pai amado, as nossas decisões nas nossas casas, na nossa vida,
no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos projetos. Eu te peço, Deus, que a nossa vida espiritual ela não seja uma divisão da nossa vida física, mas que nós aprendamos a ser um só contigo, Deus. Que nós aprendamos, Deus, a viver com a mente de Cristo, apesar dos pesares, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos, que nós venhamos a entender que esse leve e momentâneo sofrimento que nós estamos vivendo hoje, ele vem a produzir em nós esperança, ele vem a produzir em nós experiência, e ele vem a produzir em nós a paz que nós tanto estamos buscando em lugares que não são os adequados, Deus. Que nós aprendamos, Deus, a descansar em Ti, por mais que nós estejamos passando por um temporal. Que nós venhamos aprender, ó Pai, a não só viver em paz, mas a passar, a transmitir essa paz para as pessoas que estiverem à nossa volta. Que as pessoas elas possam olhar nos nossos olhos e elas se sentirem bem, se sentirem em paz. Que nós, apesar dos nossos problemas, assim conforme lá em Jó 42, nós venhamos aprender, ó Deus, a estar antes de mais nada, ousando, Pai amado, trabalhar na vida das outras pessoas, estar ajudando as demais pessoas, se esquecendo muitas das vezes dos nossos próprios problemas, dos nossos próprios medos, para que nós venhamos a ser resposta de oração na vida daqueles que clamam. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja clareando para nós o caminho, que a sua palavra ela venha a ser a lâmpada para os nossos pés. Eu te peço, Deus, que o Senhor a cada dia esteja nos conduzindo para o centro da sua vontade, que nós não tenhamos dúvida, que nós venhamos a viver pela verdade, não por aquilo que a gente acha, que o Senhor, Pai amado, esteja trabalhando na necessidade de cada um daqueles que está aqui hoje, que o Senhor incline os seus ouvidos para ouvir aquilo que eles clamam, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E até no domingo que vem, se assim Deus o permitir.